pessoal, este vídeo é referente a um pequeno passeio que eu fiz próximo aqui, na zona rural próxima aqui da minha cidade, Muriaé. Nós vamos tentar chegar ali numa fazenda centenária, próximo daqui de Muriaé, uns 10 a 12 quilômetros no máximo, entre a cidade de Muriaé e Patrocínio do Muriaé. Essa estrada é uma estrada rural que liga essas duas cidades, sabe? Patrocínio e Muriaé. Tem em torno de 20 quilômetros de extensão. Não, hoje em dia não é a estrada principal, porque a principal é pelo asfalto, pela BR-356. O trajeto dessa estrada acompanha o rio Muriaé até a cidade de Patrocínio, sabe? Ele vai acompanhando. Antigamente, até a década de 60, no meados da década de 60, a estrada ferroviária que vinha de Patrocínio até Muriaé, que era o ponto final dessa estrada, dessa ferrovia, parava ali em Muriaé e percorria esse trecho que nós estamos percorrendo agora, sabe? A minha intenção desse vídeo, como todos os vídeos que eu posto de referência ao turismo rural, inclui também, como eu gosto muito, de observação e registros com vídeos e fotos da vida silvestre dessas regiões que eu passo, sabe? Então eu vou mostrar para vocês, vamos ver o que tem aqui de interessante para a gente postar. Essa paisagem aqui, onde vocês estão vendo no horizonte, lá dá para ver uma pedra grande, é a Pedra da Santa Maria. Nós vamos passar pelo um lado dela. Ela está entre essa estrada, o rio Muriaé, e lá mais próximo da estrada passa o asfalto, que é a BR-356. Vou tirar umas fotos dela aqui para vocês verem quando estiver mais próximo. Ela é um ponto assim até turístico de Muriaé hoje em dia, e muito um ponto assim estratégico, né, da cidade, do município de Muriaé. O que esse vídeo mostrou também, que vocês notaram que eu fiz uma pequena parada, uma pausa no trajeto aqui. Nós estamos passando em frente a um ninhal de garças
São centenas, talvez milhares de garças. É um barulho muito grande que elas fazem, até cantando ali, com o som delas ali que elas emitem. Eu vou registrar esse lugar também. Essa garça, ela chama-se, o nome dela, como eu citei ali, é garça vaqueira. É interessante essa garça, que ela é muito comum a gente observar dessa garça em bandos até grandes. Quase sempre, assim, elas gostam muito de acompanhar o gado. Talvez por isso que ela tem esse nome de garça vaqueira. Ela se alimenta, assim, quase exclusivamente de insetos, carrapatos,
Então elas vivem o que nós chamamos de mutualismo com o animal. Elas acompanham cavalo, boi, vaca nos pastos para poder aproveitar, né? Elas são assim, aproveitam ali a situação ali, que a vaca está sempre espantando moscas no couro dela ali, né, e tudo. A vaca possui carrapato no couro, tudo, e elas catam esses insetos e elas se alimentam deles. É até interessante a gente parar para observar isso. Estamos passando agora pela comunidade do Ivaí, que está no município de Patrocínio do Mulher. É uma comunidade pequena, uma rua só, somente uma avenida, no máximo uns 500 metros. E depois a estrada continua para Patrocínio. Mais ou menos, nós chegamos onde eu queria, né, e queria mostrar para vocês, e vou mostrar, que é a Fazenda Campanha, uma fazenda histórica aqui da região, centenária, do século XIX. Ela está muito bem conservada, a estrutura dela está toda pintadinha, reformada, o proprietário está até de parabéns, e tem até senzala conservada, onde os escravos, da época dos escravos. É muito bonita e interessante essa fazenda.